Ora, muito bom dia. Quero, em nome deste grupo de trabalho, do setor vitivinícola, e em nome dos senhores deputados aqui presentes, do grupo parlamentar do PST, Ricardo Oliveira e Gonçalo Valente, do Partido Socialista, o senhor deputado Carlos Silva, e do Partido Chega, o senhor deputado João Paulo Graça. Quero, naturalmente, em nome deles também, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade em deslocar-se aqui à Casa da Democracia para poderem contribuir com o objetivo ou com o propósito da criação deste grupo. Dou conta que, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, entendemos criar este grupo de trabalho, uma vez que a fileira do vinho enfrenta desafios significativos, face à quebra, entre outras, face à quebra e alterações dos padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às oscilações de crise e aos negócios por ela proporcionados, ao controle relativo ao trânsito de vinhos, às reclamações sobre as deficiências da fiscalização, à problemática em redor ao arranque de vinhas, às importações de vinho a granel de baixo preço que desvirtuam o mercado. Portanto, essas são, no fundo, as causas que nos levaram a criar este grupo de trabalho, naturalmente, ainda assim, sabendo que o vosso contributo é todo fundamental para que, no final, e face às audições que este grupo de trabalho entendeu serem as mais necessárias, para podermos, de facto, terminar com a elaboração de um relatório que visa apontar as soluções, ou pelo menos caminhos, para que o Ministério da Agricultura, nomeadamente, e o nosso Governo, possam efetivamente tudo fazer para atenuar estes desafios que eu aqui elenquei. Dar-vos conta que dispõe, numa primeira ronda, de um tempo disponível de 10 minutos, depois seguir-se-á a audição, ou pelo menos a intervenção dos senhores deputados, também em tempo igual, 10 minutos, restando depois uma segunda ronda às entidades de mais 5 minutos, que permitirá, querendo, ou complementar a informação que porventura não tenham terminado na primeira ronda e também responder às questões suscitadas pelos senhores deputados. Quero também pedir-lhes que, porventura, se trouxerem documentos ou informação ou tendo cá que nos queiram fazer chegar, no sentido de podermos distribuir, muito agradecemos, está bem? Sendo assim, passo a palavra então à senhora Secretária da Direção, doutora Maria Lourdes Vaz, da Associação Mundial de Enoturismo. Não sei se vai partilhar o tempo, os 10 minutos, com o senhor Conselheiro e membro do Conselho Consultivo, mas podem dispor do tempo, naturalmente, da forma como bem entenderem. Faça, por favor. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigada pelo convite que hoje nos dirigiram à AMTUR. A AMTUR é uma associação de direito privado constituída em 20 de novembro de 2020, que visa dotar o setor enoturístico internacional de uma estrutura estratégica de promoção, comercialização, observação e melhoria competitiva. Tem neste momento a sua sede num espaço cedido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, no mercado municipal, e sucedeu à anterior Associação Mundial, denominada a Enotur, e que desde há anos organiza o Congresso Ibero-Americano e Europeu de Enoturismo. Congresso este que reúne especialistas do enoturismo a nível mundial. Todavia, atendendo aos pontos que nos foram demonstrados no e-mail que nos mandaram, penso que talvez a intenção aqui fosse que trouxéssemos alguns contributos num âmbito mais global, do setor do vinho em geral e não só no enoturismo. E aqui não podia também deixar de, se calhar, chamar a atenção que há duas associações que talvez tenham um contributo muito incisivo nessa matéria, que é a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho e a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, que eu penso que teriam toda a conveniência em que também serem aqui escutadas nesta comissão, porque trabalham diretamente com toda esta problemática que nos equacionaram no e-mail que nos mandaram. A Associação dos Municípios Portugueses do Vinho e a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal.
Ora bem, na nossa opinião, o setor vitivinícola de hoje tem duas vertentes prioritárias que têm que ser tidas em conta e que, nos contactos que nós temos com os agentes económicos envolvidos, nos são constantemente lembradas. Eu vou focar-me numa questão que deixarei para o engenheiro Pedro Castro Rego as restantes, mas uma questão que constantemente nos é sinalizada, que tem que ver com as alterações, com a pretensão de alterações na rotulagem dos vinhos. Sabemos que a nível europeu está a ser preparado uma intenção de alteração, já concretizada na Irlanda, e que se traduz na pretensão de inclusão nas rótulos de mensagens semelhantes àquelas que já existem nos maços de tabaco, qualquer coisa do género, o álcool mata. Ora bem, isto para nós é perfeitamente alarmista, é uma situação que até nos ofende, porque álcool não é vinho. Parte logo esta intenção de intervenção na rotulagem de um erro de concepção, que álcool não é vinho, e, na verdade, não é com estas mensagens alarmistas que nós, no nosso entender, a situação poderá ser revista. Até porque este tipo de mensagens que foram usadas nos maços de tabaco, nós não conhecemos exatamente nenhum estudo que nos permita perceber qual a eficácia que as mesmas tiveram. Há vários estudos, mas não percebemos se realmente tiveram eficácia em termos de redução do consumo. Por isso, também incluí-las no vinho, ou mais abrangente no álcool, parece-nos realmente um exagero e criar, sobretudo, enganos no consumidor, porque implica reconhecer que o álcool e o vinho em concreto têm propriedades que, na verdade, não têm. O que poderá matar, como tudo o que é em excesso, será um consumo não moderado. Portanto, na nossa perspectiva, temos é que trabalhar numa perspectiva de prevenção e de divulgação numa estratégia de consumo moderado. Existe a nível europeu já algum trabalho feito nesta matéria e é aqui que nós temos que trabalhar, portanto, na prevenção e no apelo ao consumo moderado. Porque todos nós sabemos que não é um consumo diário de uma taça de vinho que vai contribuir para qualquer aparecimento de qualquer doença que conduza à morte. Inserido numa dieta equilibrada, posso dizer até que o consumo moderado de vinho pelos adultos faz parte de um estilo de vida saudável e, aliás, consentâneo com a nossa dieta mediterrânea. Portanto, uma coisa é falarmos de vinho, outra coisa é falarmos de cerveja e outra, ainda bem diferente, é falarmos de destilados. E se pretendemos intervir na rotulagem, temos de ter esta premissa bem presente. E depois também não podemos deixar de aqui, estilo à parte, de chamar a atenção que esta intenção de intervenção na rotulagem parte dos países essencialmente produtores de cerveja, não é? Portanto, não podemos também estar cegos a essa evidência e deixar-nos enganar com as intenções, porventura, benéficas que estão por trás desta intenção, mas não podemos deixar de perceber o que está por trás. A destilagem, o que está por trás. Portanto, nós temos que nos focar no nosso objetivo, realmente, se não conseguirmos, Portugal tem-se manifestado contra estas intenções de intervenção na rotulagem, nesta rotulagem agressiva, temos que manter essa posição e, sobretudo, temos que, paralelamente, defender uma focagem internacional em termos do consumo moderado e não na anulação do consumo. Pronto, isto era o que eu gostaria de referir, essencialmente. O engenheiro Pedro Castro Rego terá mais umas chegas que gostaria de partilhar convosco. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros senhores, tenho muito gosto de estar aqui assim e prestar toda a ajuda que se possa prestar a este grupo, numa altura que é bastante sensível para o setor vitivinícola, para a qual todas as entidades terão que dar o seu contributo. Tal como já foi referido logo na abertura, eu diria que há 3 níveis de discussão. Um nível externo, em que temos, a nível da União Europeia, uma série de decisões a ser acompanhadas. A nível externo também, temos dossiês, como este do vinho e saúde, no âmbito da Organização Mundial de Comércio, também para ser acompanhado, e depois temos uma série de decisões de nível mais interno que têm que ser vistas. E, tal como foi referido, estamos num quadro que é, eu diria, dominado por 2 grandes fenómenos. Um, que é uma quebra do consumo, que explica uma parte das dificuldades, mas é uma parte, talvez não a maior, das dificuldades. E temos que nos habituar a alterações no consumo que vão ficar já como resultantes do
da pandemia do Covid, que vai trazer eventualmente novos hábitos e que vão ficar permanentes no consumo do vinho, e, por outro lado, uma instabilidade enorme a nível mundial, trazida recentemente, primeiro pelo Covid, depois pela guerra e depois, agora mais recentemente, pelos novos parceiros que vão trazer também muitas discussões novas para este setor, portanto, nomeadamente a nível da Organização Mundial de Comércio. Portanto, a estes 3 níveis, a nível da União Europeia, eu acho que nós temos estado sempre a fazer um fincapé na reestruturação das vinhas, na necessidade de reestruturação das vinhas e na necessidade da promoção, de termos dinheiro para a promoção. A reestruturação é perfeitamente necessária, porque nós temos uma idade média das vinhas, desde a adesão à CE, há mata de anos atrás, tínhamos uma idade média das vinhas bastante avançada e temos que ter uma taxa de renovação sempre perto de 2%, o que daria cerca de 4 mil hectares por ano reestruturados. Portanto, temos que ter verbas para isso, sob o risco das nossas vinhas produzirem cada vez menos. E nós partimos já de uma produtividade média das vinhas bastante baixa. E não conseguimos, desde a adesão, não conseguimos que a produtividade média das nossas vinhas subisse tanto como era esperado. Por outro lado, na promoção do vinho, que é outra das componentes financiadas pela PAC, temos que conseguir atingir mercados de forma a ajustá-los ao que virá a ser o futuro próximo. Temos o Mercosul a desenvolver algumas negociações que podem vir a ser desbloqueadas pelos novos posicionamentos americanos. Temos um mercado americano que se pode vir a fechar mais do que se estava à espera e, portanto, teremos que encontrar soluções para estes novos desenvolvimentos e temos que ter flexibilidade e capacidade de resposta rápida, o que nem sempre as regras europeias nos permitem. A nível interno, temos, de facto, uma necessidade de um controle reforçado a nível do setor. Não vale a pena pôr a cabeça debaixo da areia. Há uma estrutura nacional de coordenação, o IVV, que precisa de ser reforçado. Tem neste momento uma estrutura de 50 e tal funcionários, devido à última reestruturação que foi feita há cerca de 15 anos atrás, mas o IVV já teve cerca de 1000 funcionários, tem neste momento 50 e tal, portanto passou de uma estrutura excessivamente poderosa para uma estrutura que não tem, talvez, a capacidade necessária para todos estes desafios que hoje se colocam. E depois tem uma charneira com as Comissões Vitivinícolas Regionais e com a ASAI. E, obviamente, estas charneiras têm que ser trabalhadas. As Comissões Vitivinícolas Regionais certificam os vinhos regionais, os vinhos com denominação de origem. O IVV tem que controlar toda a circulação de vinhos não certificados e a ASAI depois tem que fiscalizar, mas tem que haver uma agilização das interfaces entre estas 3 entidades, nomeadamente face ao desaparecimento da estrutura regional do Ministério da Agricultura. Vai ter que terminar. E acabaria só dizendo que na parte da promoção interna é necessária um reforço também do funcionamento das várias associações que intervêm nestas áreas, porque vamos ter que ponderar muito mais a defesa do nosso mercado interno. E nisto podem ser feiras e eventos, e eu aproveitaria para dizer que se pode tirar mais partido de uma série de organizações que já existem, que estão no terreno, nomeadamente as confrarias enófilas e gastronómicas também, e que podem ser muito úteis neste âmbito. Por agora ficaria por aqui. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra à Associação Portuguesa de Enoturismo, dando conta que dispõe do mesmo tempo, 10 minutos e 30 segundos, que foi o tempo usado por parte da Associação Mundial de Enoturismo. Faça favor, Sr. Presidente. Peço desculpa. Antes de mais, obrigada pelo convite. Nós vamos ser muito incisivos, muito rápidos e focados, ok? Então, nós nascemos no dia, por acaso já nem sei o dia, mas pronto, foi em fevereiro, 24 de fevereiro de 2020, exatamente porque faltava organizar o setor do enoturismo.
nós identificámos vários problemas estruturais, ao contrário do vinho e do turismo, o setor do enoturismo não é organizado, existe uma ausência de conceito oficial a nível mundial, não é só em Portugal. Também não é considerado uma atividade económica, o que é inacreditável. E também falta-lhe um código IRS para quem quer passar recibos verdes na área do enoturismo. Portanto, neste momento nós falamos de enoturismo, está na boca de toda a gente, mas ninguém sabe o que é. Isto é a primeira coisa. Mas como nós, enfim, estamos aqui por outra razão, que é a razão do vinho, e realmente é o filho do enoturismo, é o vinho, não é? Nós gostaríamos de dizer que o enoturismo pode ser um grande motor de uma grande arma, entre aspas, para que o consumo não diminua mais e inclusivamente possa aumentar. E eu já vou deixar aqui as ideias para o vice-presidente Luís Souto, mas de qualquer das formas queria dizer-vos que nós fizemos um manual que se chama Pensar o Enoturismo, em que temos várias ideias de raiz e que teremos todo o gosto de vos enviar para poder partilhar estes assuntos. E penso que posso passar a palavra ao Luís Souto para dar ideias mais específicas e focadas. Muito bem, então, muito obrigado pelo convite. Apenas em nome do Sr. Dr. Amílcar Almeida, cumprimento a todos os deputados que estão aqui presentes. Então, basicamente, vamos nos focar. Então, nós somos a Associação Portuguesa de Enoturismo e a primeira coisa que nos perguntam muitas vezes é o que é o enoturismo. Ou seja, as pessoas que estão aqui todas sabem o que é o enoturismo. Então, o enoturismo é o turismo motivado pelo vinho. Ou seja, há uma motivação, há um turista que vem ao nosso país, ou um turista interno ou um turista externo. Esse turista tem uma motivação. A motivação é o vinho. Temos dois tipos de turismos, ou seja, temos o enoturismo rural, ou seja, em que o enoturista vai à quinta, ou podemos ter o chamado enoturismo urbano. É um conceito que a Associação Portuguesa de Enoturismo quer lançar, quer difundir, está a falar também com todas as associações europeias dos quais pertencemos e somos associados, porque o enoturismo pode ocorrer nas cidades. Ou seja, podemos trazer os produtores às cidades para promover, desenvolver a sua marca e para tentar promover o vinho. Os problemas foram identificados. A Amtur identificou os problemas, temos efetivamente uma diminuição de consumo, temos efetivamente problemas relacionados com beber com moderação, temos efetivamente problemas comunitários que podem implicar a rotulagem. Agora, o enoturismo pode ser uma solução. Uma solução porquê? Porque o enoturismo não é consumir vinho, é experiências relacionadas com o consumo de vinho. O que é que estamos a falar então? Estamos a falar de consumir com moderação, estamos a falar de criar marcas sólidas, estamos a falar de poder consolidar, aumentar novos mercados, ou seja, o enoturismo vai contribuir para aumentar novos mercados, nacionais e internacionais, e efetivamente o Dr. Amílcar também falou da questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, efetivamente, poderá ser, atualmente, é o mercado que mais procura o enoturismo em Portugal. Pode ter agora problemas porque, com as restrições, poderemos perder algum mercado, mas podemos entrar noutros mercados. Isto para vos dizer o seguinte, a Associação Portuguesa de Enoturismo tem 140 associados, para vos dizer que 77% são produtores de vinhos. Isto quer dizer o quê? Que não só são, ou seja, os nossos associados não são só produtores de vinhos. Ou seja, o enoturismo é mais do que a produção de vinhos. Ou seja, estamos a falar em 77% de produtores de vinhos, representamos atualmente mais de 80% da faturação do setor vitivinícola, quer dizer que nós, neste momento, já estamos com uma base de representação muito forte. A animação turística é uma das componentes muito importantes do enoturismo. 7,5% são, os nossos associados são empresas de animação turística. Wine bars, 2,5%. Hotéis vínicos, 1,5%. Agências de viagens, 1,5%. E outros ONIs, empresários em nome individual, já representam 9,5%. Isto para dizer o seguinte, o enoturismo não é só a produção, não é só produtores. Agora, o que é que nós também vemos é que muitos dos nossos produtores estão a migrar e estão a criar as chamadas empresas de animação turística. Ou seja, o que nós estamos aqui a tentar definir é que falta-nos um conceito de enoturismo, falta-nos definir o que é o enoturismo, para depois os produtores de vinhos poderem utilizar todas essas ferramentas para aumentar e incrementar a sua venda de vinhos. Porque, no fundo, o enoturismo é o consumo de vinho no final.
Ou seja, o objetivo do enoturismo, no final, é uma experiência relacionada com o consumo. É o consumo, é a venda de vinhos que está em causa, o foco será a venda de vinhos. Então, o que é que nós pedimos enquanto associação? Que, por um lado, apareça uma definição concreta de enoturismo, que se defina concretamente o enoturismo, para depois, a partir daí, podermos começar a trabalhar nas outras áreas. Nós temos, e já apresentamos, dezenas de medidas aos anteriores governos, no sentido de o que é que falta, que problemas foram detectados e como é que isto poderia ser complementado. O enoturismo contribui muito para a venda de vinhos. De que forma? Imaginem, quando deslocamos um enoturista para uma quinta, passam a vender à porta da adega. A venda à porta da adega, que nos nossos associados já representa mais de 40% da faturação, estamos a falar de margens de intermediação que diminuem em 60%. Ou seja, eliminando todas as distribuidoras, a venda à porta da adega faz o quê? Faz não só aumentar a venda, mas também aumentar a venda com mais margem, e estamos a falar em diminuir margens de intermediação na ordem dos 60%. Então, a crise que se está a verificar, de quebra de vendas, pode ser complementada com vendas, mas com margens muito mais elevadas. Levar um produtor à cidade faz com que desloque a quinta e a experiência enoturística para uma cidade, e o produtor pode também, nessa cidade, apresentar as suas marcas, apresentar os seus vinhos. Os enoturistas, depois, estrangeiros, quando vão para os seus países, também levam a imagem de marca, levam a qualidade do vinho, e estamos a falar que em Portugal, nos estudos apresentados, tivemos em 2024 2,7 milhões de enoturistas. Portugal, neste momento, de estrangeiros, Portugal, neste momento, é o segundo maior destino de enoturismo mundial, em que do fluxo de enoturistas mundiais, 7,88% é o destino de Portugal. Só somos batidos pela Itália, que é o maior destino de enoturismo mundial, com 8,28%, mas estamos em segundo lugar, como já fomos considerados o melhor destino de enoturismo do mundo, e somos o segundo maior destino em termos de fluxos de enoturismo. Estamos a falar em 2,7 milhões de enoturistas. Ou seja, pegar nestes enoturistas e deslocá-los para os produtores, que é esse o nosso objetivo, é levar os turistas, enoturistas, ao produtor é a nossa missão. E aqui nós deixamos medidas concretas. Quais são os produtos mais procurados pelo enoturista? Prova de vinhos. Quase todas as adegas, ou seja, nós temos atualmente 1.800 produtores de vinhos registrados no IAV. Desses 1.200 produtores, 50% praticam enoturismo. A APENO identificou 540 produtores que têm experiências e que praticam enoturismo. Estes dados também são confirmados por um estudo do Turismo de Portugal, em que apresentaram 458 produtores a praticar enoturismo. Então, nós temos dos 1.200, quase 540 a praticar enoturismo. Quais são as experiências enoturísticas mais procuradas? Prova de vinhos, visitas guiadas às instalações e vinhas, serviço de gastronomia, eventos. Em sétimo lugar aparece o alojamento. Este é o ponto que nós definimos como essencial. Só 30% dos nossos produtores têm capacidade para alojar. O que é que isto implica em termos de enoturismo? Que a visita média a uma quinta está abaixo de meio-dia. Ou seja, porque é que a permanência numa quinta, o nosso objetivo deveria ser deslocar os enoturistas para as quintas, mas em que a permanência média fosse superior a um dia. Ficarem lá 1, 2, 3 dias. Não conseguimos. Estamos com meio-dia, 50%. Porquê? Falta o alojamento. O alojamento é a sétima causa mais procurada. Porquê? Porque não há. Aí nós dizemos o seguinte, não há porquê. Não há licença de construção, não há possibilidade de criar. Nós apresentamos soluções para isto. Ou seja, porquê é que não deixam fazer nas quintas glamping? Porquê é que não deixam fazer nas quintas casas de madeira? Porquê é que não deixam fazer nas quintas construções amovíveis, casas da árvore? Porquê é que algumas autarquias deixam, outras não deixam? Ou seja, estamos a falar que facilmente poderíamos aqui criar estruturas de alojamento. Criar estruturas de alojamento implica que as pessoas vão para lá. Vão para lá não só podem também
criar mais riqueza nas quintas, mas pronto, nós vamos apresentar-vos todas as soluções. Nós temos soluções em termos de alojamento, em termos de falta de formação profissional, falta de classificação profissional, falta de dignificação de uma profissão que não existe, mas nós temos essas medidas todas que depois vamos fazer chegar então por e-mail. E nós agradecemos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Economista. Economista, Sr. Doutor. Passo de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Iniciamos pelo grupo parlamentar do PSD. Vai usar a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente e que irá depois partilhar, nos 10 minutos que dispõe, também o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas e as entidades convidadas. Começo por agradecer a vossa presença e a disponibilidade para participarem nesta audição, que será certamente bastante profícua naqueles que são os objetivos deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho nasce da necessidade de discutir os desafios do setor vitivinícola e identificar soluções ou caminhos para fazer face àquela que está uma crise instalada, nomeadamente no que concerne às quebras de consumo mundial, aumento dos custos, que muito devém do aumento também dos fatores de produção e também a dificuldade em escoar os estoques. Já ouvimos várias entidades representativas desta fileira, como todas as comissões vitivinícolas de Portugal, confederações, IVV, IVDP, tendo nós conseguido recolher um conjunto de importantes e interessantes contributos. Este intensivo diagnóstico servirá, nomeadamente, para ter uma consequência prática e para que possamos também nós contribuir e fazer parte da solução, de forma a encontrar um conjunto de respostas que possa mitigar esta enorme crise que o setor está a atravessar. Mas nós estamos essencialmente aqui para ouvir, e neste caso particular o grupo parlamentar do PSD tenciona conhecer quais são os desafios com que se debate a nível da atratividade de novos clientes, bem como a própria fidelização daqueles clientes que já procuram este tipo de segmento, esta área de negócio, esta área de turismo, e perceber até que ponto é que estão a ser diligenciados todos os esforços, de forma a que se consiga potenciar cada vez mais esta área. Nós consideramos que o vinho, e também indo um pouco ao encontro daquilo que vários de vós já aqui disseram também, não é apenas um líquido precioso, não é apenas o próprio vinho. Portanto, existe um conjunto de experiências associadas ao consumo, como aqui também foi dito, bem como a possibilidade e a capacidade de promover atividades complementares e altamente valorizadas. Assim, deixava uma primeira questão que se prende com se a atividade do enoturismo foi afetada na mesma dimensão do que o setor vitivinícola no geral. De que modo o consumidor de enoturismo valoriza o vinho? Por exemplo, como é entendido o tema da sustentabilidade? Que outras parcerias têm em curso com fileiras, não só do setor agrícola, mas de outros setores que podem potenciar este produto de excelência que é a própria uva. Os novos paradigmas climáticos que também têm vindo, ou seja, têm sido trazidos praticamente em quase todas as audições que já realizamos até então. Portanto, de que modo é que afetam a produção e são entendidos pelo consumidor do próprio enoturismo. E em termos também de ciência e dos métodos de produção,
se o consumidor tem esta percepção ou se valoriza esta temática das alterações climáticas. Por último, deixo uma última pergunta, que se consideram que deverão existir normas ou apoios para que a vossa atividade seja experienciada por mais consumidores, ou se consideram que é uma experiência única para um determinado nicho de mercado e não para um consumo em massa. Obrigado. Tem palavra agora, dentro do mesmo grupo parlamentar, o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento naturalmente os nossos convidados. Nós, aquilo que aqui já transmitiram, reveste-se de extrema importância e nós, neste grupo de trabalho, temos feito já um conjunto de audições que nos vão permitir, como já foi dito, elaborar um documento que prevê apontar caminhos de futuro para um setor que é fundamental e estratégico para o nosso país. O grupo parlamentar do PSD tem uma ideia muito clara relativamente a isto. Portanto, nós estamos hoje a viver uma circunstância, ainda na audição anterior fiz referência a isto e vou fazê-la agora de novo. Ainda ontem ou anteontem via mais uma notícia numa revista de cariz nacional a referir que a comunidade científica já diz que o consumo moderado de vinho também provoca cancro, portanto, dizia aqui, por graça, um dos convidados anteriores, pois que os enchidos também, tanta coisa, não é? Quer dizer, há uma campanha nítida contra o vinho. E nós temos de ter a coragem de defender um produto de excelência que é o vinho português. Seja ele do Alentejo, do Douro, do Dão, do Ribatejo, seja vinho licoroso, seja o que for. O nosso vinho, à imagem de outros produtos que são produzidos em Portugal, o nosso azeite, tanta coisa que nós fazemos e fazemos-lo bem, é, de facto, um princípio nosso, a defesa deste setor. E deste setor em toda a sua dimensão. Desde o agricultor, o produtor, até a todos os outros membros da cadeia de valor do setor e, naturalmente, que o setor do enoturismo também tem aqui desafios perante isto que importa acolher, importa refletir, importa também cuidar. Aquilo que foi dito, eu tive a oportunidade de estar na Gala da APENO em maio em Santarém e ouvi lá algumas coisas que hoje aqui também já ouvi e, portanto, a questão da regulamentação do setor é naturalmente fundamental. Agora, sem vinhas no terreno, cuidadas, sem produção, não há enoturismo. E, portanto, o que é que as associações do enoturismo têm feito em parceria com as associações de produtores, com o comércio, com até quem, através em representação do Estado, regula o setor, o IVV, o IVDP, o que é que tem sido feito para, em primeiro lugar, levar o nome dos nossos vinhos mais longe, a abertura até a novos mercados, gerar maior, riqueza, para o país, não é? Valorizar o produto e, com isso, também conseguir dar mais rentabilidade aos agricultores. Porque se as pessoas estiverem numa atividade lucrativa onde ganhem dinheiro, as pessoas vão, naturalmente, ter vontade de continuar, vão conseguir captar jovens para a atividade, vão conseguir, e tudo isto, como uma pescadinha de rabo na boca, vai funcionar na perfeição. O problema é se nós esquecemos algum destes vetores e a produção é fundamental, porque sem ela tudo o resto não existe. E, portanto,
a minha questão e para nos ajudarem a refletir o que é que as associações do setor do enoturismo têm feito, qual é o contributo que têm dado e que contam poder dar para o sucesso do setor vitivinícola em Portugal. Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra aos Srs. Deputados do Partido Socialista. Deputado Carlos Silva, faça favor. Um cumprimento ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, um cumprimento especial, naturalmente, aos nossos convidados, o agradecimento por estarem aqui connosco. Como já foi dito por todos, o nosso objetivo é ouvir, recolher informação, porque só com melhor informação permite-nos tomar decisões mais ajustadas, nomeadamente ao nível legislativo. E até não tomar decisões nenhumas ao nível legislativo se não fizermos as coisas, se não forem feitas as coisas no sentido correto. Muitas vezes é preferível não fazer nada do que estar a fazer as coisas incorretamente. Portanto, essa recolha de informação é para nós muito importante. Portanto, dar-vos nota e agradecer-vos a vossa disponibilidade por nos trazerem informações e a vossa perspectiva, porque são isto também, estas associações do enoturismo, são também associações importantes nesta área da promoção deste nosso produto que é fundamental para os nossos territórios agrários, principalmente para os nossos territórios agrários do interior. Só com a economia a gente consegue fixar gente aos territórios e, portanto, nós precisamos de ter economia, que a economia da vinha e do vinho são fundamentais. E, portanto, agradecermos a vossa disponibilidade por virem aqui à Comissão, a este grupo de trabalho, trazermos a vossa perspectiva. E dar-vos nota também que este grupo de trabalho foi por proposta do Partido Socialista, foi naturalmente por unanimidade acolhida na Comissão e temos tido genericamente uma unanimidade em perceber a importância deste setor e, portanto, estamos todos os partidos que estão neste setor vitivinícola imbuídos do mesmo espírito de encontrarmos as melhores soluções para resolvermos alguns problemas que o setor possa enfrentar. E, portanto, os assuntos que têm sido colocados por diferentes partidos e as perguntas são genericamente perguntas transversais que cada um de nós gostaria de fazer individualmente, mas face ao tempo também muitas vezes não é possível. Mas, acima de tudo, dizer-vos que o setor do enoturismo pode ser um setor, e é um setor complementar, para o produtor, e isto é extremamente importante. Ou seja, nós precisamos de encontrar todas as ferramentas que possamos ter, que possam valorizar o produto, valorizando o rendimento do produtor, para que o produtor se mantenha ligado à atividade. E, portanto, a questão do enoturismo é aqui muito, muito, muito importante. E mais importante é quando nós percebemos que a experienciação que cada um de nós gosta de ter hoje em dia, quando faz novas visitas a novos espaços, é fundamental. Portanto, a massificação do turismo hoje em dia começa a ter algum não acolhimento. Sim, há muita gente a deslocar-se por todo o mundo, mas muitas vezes encontram as mesmas experiências em todo o lado e, portanto, valorizam aquilo que possa ser distintivo. E no nosso território, no nosso caso, o enoturismo pode ser aquela experiência distintiva que faz com que determinado setor turístico e determinado setor da população à escala global possa vir aos nossos territórios, experienciar e depois conhecer os nossos produtos. E eu aqui não diria só o vinho, mas pronto, neste caso em concreto eu sou o vinho, mas felizmente na visitação que possam fazer aos territórios rurais podem apreciar um conjunto de outros produtos que normalmente essas quintas e esses territórios têm, que não somente o vinho. A fruta, outro tipo, o azeite, por exemplo, a gastronomia, e portanto há aqui uma série de coisas que faz com que esses turistas possam ter uma experiência diferente, possam, aproveitando os produtos e, portanto, experienciando esses produtos, depois ficar com uma imagem da valia desses produtos e depois serem os promotores desses produtos. E, portanto, acima de tudo, o que importa é que também, ao nível do enoturismo, nessa regulamentação que vocês têm vindo a procurar trabalhar, que venha a ser muito bem, ou melhor possível, colocada, para que o vosso trabalho possa ser esse trabalho que é fundamental. Eu estou convencido que, à escala global, há outros países com processos muito adiantados no âmbito do enoturismo. A gente tem sempre a referência à Itália e também França, e, portanto, provavelmente já há experiências que foram feitas noutros países e que nós podemos, eventualmente, olhando para os bons exemplos, adotar. Mas, acima de tudo, o que eu gostaria de vos dizer era exatamente isso. Nós, nesta Comissão, entendemos que esta vossa atividade, a atividade enoturística, é uma atividade muito relevante, e pode ser uma atividade muito relevante para a promoção dos nossos produtos. E porquê? Porque o que nós verificamos é que o nosso produto, o nosso vinho, é um produto de excelente qualidade, nós produzimos em quantidades suficientes
para as necessidades do mercado, muitas vezes não precisamos de importar e, portanto, nós sabemos que o enoturista, ou o turista que vai a estes pontos buscar a informação e buscar os produtos, está a consumir produtos com qualidade, produtos locais, produtos que não são adulterados, ou entre aspas, não é questão da adulteração, ou pelo menos são produtos originais daquela quinta. Isto porquê? Porque nós temos também muito vinho que é importado, e um grande problema que nós também estamos a ter é que, face à produção e face ao vinho que é importado, muitas vezes o consumidor não consegue distinguir muito bem o que é nacional, o que é aquilo que é importado, e, portanto, as questões da rotulagem são muito relevantes, e, portanto, é um trabalho que também nós estamos a recolher informação para auxiliarmos a que este processo seja bem feito, mas há uma certeza que nós temos, é que, normalmente, quando um turista vai a uma quinta, vai a um ponto enoturístico, recolhe e tem um vinho originário daquela quinta, com as suas características, com as suas características distintivas. Essas são essas características distintivas que fazem com que o turista, a pessoa que vai experienciar isso, acabe por valorizar e acabe por divulgar, e aquilo que nos tem chegado também de informação é que muita da divulgação e muito do fluxo turístico crescente que temos vindo a ter vem um pouco pelo passa-palavra, gente que vai e que diz, olha, experiência, vem experimentar que aquilo foi bom, aquilo foi interessante. E, portanto, agradecer-vos esse conjunto de informações que vocês nos trouxeram e que nos estão a trazer aqui, e, portanto, aquilo que também gostaríamos de saber da vossa parte é em que medida é que também nós podemos contribuir com auxílio a essa regulamentação, que aspectos é que dessa regulamentação vocês consideram que eram relevantes para que o desenvolvimento dessa vossa atividade possa ser mais sustentada e mais sustentável, no sentido que também as nossas produções possam ser melhor canalizadas, melhor distribuídas nos mercados internacionais e, portanto, e nacionais também, naturalmente, porque o turismo não é só internacional, mas é também nacional. E, portanto, era esse o contributo que nós gostávamos de ter, em que medida que também nós podemos dar esse contributo. Eu, se me permite, Sr. Presidente, gostaria de dar aqui a palavra ao Sr. Deputado Nelson. Por favor, pode, Muito obrigado. Sr. Deputado Muito obrigado. Nelson Brito. Bem, dar-vos os bons dias, agradecer obviamente a vossa presença, é um contributo forte também a vossa vinda e da fileira toda, não só do enoturismo, e eu queria só deixar aqui um ponto de partida que eu acho que é muito importante. Nós temos que ter a consciência que a questão da fileira do vinho, todas as fileiras na agricultura e todos os setores de atividade no país estivessem como o vinho. Temos um problema, mas temos uma bitola alta para tentar melhorar, diria eu. E eu acho que o vinho, quer na questão da produção, quer naquilo que é hoje a marca vinho que temos, apesar de haver um problema do estoque, que foi talvez aquilo que alarmou e que nos imbuiu em conjunto, ainda que com o impulso do Partido Socialista, mas como já aqui foi referido, com a unanimidade, para ouvirmos o vinho, ouvirmos toda a fileira do vinho, para tentarmos contribuir e ser úteis. Porque para estorvar era preferível, como também já aqui foi dito, estar quietos. E por isso eu acho que esta é uma fileira em toda a sua visão que tem aspectos para melhorar, mas que tem uma bitola alta, deixa-me dizer, para, obviamente, melhorar. E não é, por isso, um exemplo, ou é melhor, é um exemplo forte e positivo que nós temos. E eu acho que era importante percebermos que temos desafios por a frente, obviamente, na mão de obra, quer na produção, quer se calhar também no enoturismo. Temos, obviamente, desafios com as alterações climáticas na produção, aquilo que é o Mercosul, que interrogações nos levanta também. Enfim, temos os desafios todos que podem ser transversais a outros setores de atividade e outras fileiras na agricultura, mas, no fim do dia, temos um setor ou uma fileira, deixem-me utilizar uma linguagem futebolística, que está na Liga dos Campeões. O vinho joga na Liga dos Campeões, queremos é ser, obviamente, os vencedores da Liga dos Campeões. Ou seja, ser os melhores, eu acho que isso é muito importante. E o enoturismo tem aqui também um fator, para além da atividade em si, que é, quando se fala que uma das necessidades que temos, mesmo a nível mundial, é a promoção do vinho, e o enoturismo faz muito bem isso. O enoturismo, entre outras funções, promove o vinho e aquilo que se bom faz à volta do vinho em Portugal. Não só o rótulo, mas até chegar ao rótulo, a produção, como se faz, umas maneiras mais ancestrais, diferentes de território para território. O Douro não tem nada a ver com o Alentejo, de onde eu derivo. Dentro do Alentejo tenho um nicho que também tem, de alguma forma, hoje é atrativo, que é o vinho da talha, que é o vinho que os romanos já colocaram cá também. Enfim, há vários nichos, diria eu, e vocês melhor do que nós saberão, e por isso é importante percebermos que o vinho tem um desenho. Há um desenho em Portugal continental, no pico há uma atração
fenomenal com aquilo que é o vinho do Pico. Enfim, nós somos diversos, apesar de ser um país pequeno. Mas dentro dessa questão também do enoturismo, eu queria só fazer aqui duas questões que me parecem importantes. A partir do turismo e não a partir do vinho, o eno, que é a mistura, não é? Do vinho e do turismo, as linhas de apoio que, a partir do turismo, são hoje linhas de apoio que vos dão garantias, que podem ser suficientes. Os PO regionais, nomeadamente através do 2030, podem ir ao encontro de vocês também. E, por outro lado, as entidades regionais de turismo, com o qual os territórios estão muito identificados hoje, são verdadeiros representantes do enoturismo e, por outro lado, são braço armado, precisamente, do enoturismo, e há hoje espaço dentro daquilo que é a política de cada entidade regional de turismo, que está muito centrada através da sua região, com alguma autonomia, se vocês sentem precisamente que essas entidades de turismo acabam por ser uns bons representantes e as boas entidades para vos representar também dentro da fileira, não do vinho, mas neste caso do turismo, mas que é o vosso casamento e por isso era importante também perceber. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado João Paulo Graça. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dar as boas-vindas às entidades. Não levem a mal eu estar a entrar e a sair, é que eu estou noutra comissão aqui ao lado e tive que ir intervir ali na primeira comissão também. E quando terminar daqui, vou ter que ir para lá outra vez. Não levem ao mal, mas eu tomei notas da maior parte das coisas e o Nelson também me passou aqui. E, portanto, dizer que, tal e qual como os meus colegas dos outros grupos já aqui falaram, a finalidade deste grupo, portanto, o objetivo é comum. Ajudar e encontrar soluções que é para a vinha, tendo em conta que o problema do grupo ter sido criado foi a vitivinicultura, mas, como é lógico, tudo o que há à volta dela rodeia, e neste caso o enoturismo. O enoturismo é, sem dúvida, uma atividade importantíssima para fazer parte da solução deste problema. Sem vinha não há enoturismo e sem este. Também a vinha não tem tanta divulgação, nem uma hipótese tão grande, como aqui foi referido e bem, de escoar os seus produtos, conforme foi referido, salvo erro, 40% é vendido, digamos, à porta. E, portanto, isto é uma forma de filtrar toda a venda também de vinhos estrangeiros. Estou certo que nas quintas não se vai pôr vinho espanhol, nem vinho francês, nem vinho italiano para vender, portanto será o nosso produto, prestigiar o nosso produto, divulgar o nosso produto. E, portanto, também é mais uma forma de ajudar. Mais concretamente no que vocês falaram, também algumas notas, como é lógico, muito bem este congresso mundial, portanto é sempre mais uma porta à promoção. Esta vergonhosa que falaram, não vocês, mas desta rotulagem que querem pôr nos vinhos, portanto, e depois muito bem, quem disse que este lobby contra o vinho, digamos, no fundo, quem está por trás disto é os países onde predomina mais a produção e o consumo da cerveja, deixa logo aqui uma porta aberta a fazer muitas considerações. Eu lembro-me que há muitos anos, cientistas italianos também defendiam que o tomate era uma das coisas que fazia melhor à saúde. Ou seja, a Pisa utiliza uma grande quantidade de tomate. E às vezes nós temos que reparar nisto, e este reparo que aqui foi feito dos países que querem pôr esse rótulo, como a mesma imagem que o tabaco, parece-me que tem aqui algum interesse por trás. O lobby realmente tem sido uma coisa aqui falada por todas as entidades e por todos os meus colegas. Aqui nós temos tido este cuidado. O próprio senhor Ministro da Agricultura e Pescas também tem tido este cuidado. Ele próprio diz o mesmo que nós, um copo de vinho. O vinho bebido em moderação não faz mal a ninguém, até pelo contrário, até faz parte da nossa cultura. E lá está, quem quer vender também diz isto. Aqui há tempos havia a dizer que quem bebesse um copo de vinho tinto por dia ajudava a emagrecer. Isto depois cada um puxa, quando quer defender a sua dama, puxa as suas coisas. Mas tudo deve ser analisado, porque às vezes os interesses que estão por trás só prejudicam. A reestruturação das vinhas, que aqui foi falado, também é um dos assuntos que nós temos aqui abordado. Deixávamos aqui uma questão, o Mercosul, uma opinião que possam dar, o que é que acham que pode ser contra ou a favor
do mercado em geral, mas especificamente no mercado do vinho, sobre o IVV precisa de reforço dos recursos humanos. Precisa, eles sabem que precisa, toda a gente sabe que precisa para fiscalizar, principalmente, e para controlar todo a vinha e o vinho, mas os recursos humanos parece que são cada vez escassos e parece-me que, quer na aposta dos antigos governos, quer deste, parece-me que tudo o que é para governo central, em termos de recursos humanos, há sempre um grande entrave e isso prejudica. Dizer que também a prova de vinhos realmente é o primeiro motivo, mas nós queremos mais, não queremos que seja a prova de vinho realmente, queremos que as pessoas vão visitar as quintas e lá pernoitam. Mas lá está, então temos um problema porque elas até podem querer ir, mas depois a capacidade é pouca. E a capacidade é pouca e, muito bem, como foi dito, infelizmente, que depois depende dos municípios para deixar construir mediante alguns materiais. Infelizmente, não é só nas quintas. O nosso governo e nós portugueses, contra todos, não me vou excluir, nós queremos ser sempre os bons samaritanos. Nós até em termos de construção de uma habitação normal, já há, nos países mais desenvolvidos, materiais, aquelas casas de constrói rápido, aquelas pré-fabricadas, mas depois parece que cá em Portugal tudo isso tem um entrave, alterar uma lei tem um entrave, portanto nós temos que ser mais abertos, temos que nos modernizar para ajudar. Também foi referido que o setor não está organizado, se puderem dar mais alguma dica aqui ou depois algum contributo, como disse e muito bem o nosso senhor coordenador, também poderão mandar, porque nós no relatório final que vamos fazer vamos ter atenção a estes pormenores todos e tudo isto vai contar para que o trabalho final esteja o maior sucesso possível. E muito bem, o enoturismo pode ser um motor de aumento ao consumo, foi o que falei, pois se tivermos um enoturismo desenvolvido com capacidade, de certeza que as pessoas o vão procurar mais, e lá está, se calhar agora à procura e não há tanta oferta. Dado o que foi falado, a venda à porta da adega, e portanto tudo isto desenvolve não só o vinho, não só a vinha, como foi aqui falado, a nossa gastronomia, que é vasta e rica por esse país afora. Muito obrigado pelo vosso contributo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Decorrida esta primeira ronda, dispõem as entidades de uma segunda ronda, com tempo disponível de 5 minutos. Passo a palavra, então, à Associação Mundial de Enoturismo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo ser quase telegráfico. Só para dizer que o setor do vinho tem ciclos, e este ciclo, a situação que se está a passar hoje é um ciclo que já vivemos. Quem tem bastantes cabelos brancos, como eu, já viveu há alguns tempos atrás. E para dizer que a própria Assembleia da República, na altura, foi sensibilizada. Nós organizámos, eu estou a falar agora, permitam-me, enquanto Presidente da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, que também, embora tenha vindo como a AMTUR, também tem estas funções, e na altura organizámos aqui uma série de provas na Assembleia da República para sensibilizar os deputados e para terem ideia, o na altura Presidente, Dr. Jaime Gama, foi tornado confrade de honra. Portanto, para ter ideia que o que está a passar hoje já se passou e agora podem ter noção de há quantos anos atrás isto aconteceu. Poderemos claramente repetir essas ações para sensibilizar este grupo parlamentar para a benevolência das provas a favor do consumo moderado do vinho. Também para dizer que a nossa Federação das Confrarias Báquicas organizou há 1 ano e meio um Congresso Mundial de Confrarias Báquicas em que 2/3 dos participantes foram americanos. Os americanos têm confrarias bastante dinâmicas que podem ser uma porta muito interessante para se trabalhar o mercado americano. Portanto, o setor do vinho tem uma riqueza enorme de organizações e as confrarias, obviamente, podem fazer parte das organizações também interessadas e interessantes para desenvolver novos mercados. Nós vamos organizar também daqui a 2 meses uma visita à confraria de Saint-Émilion, que é a mais antiga do mundo, mas dentro deste âmbito. Uma nota para aquilo que foi dito em termos numéricos. Portugal não é um país que tenha um equilíbrio no setor vitivinícola, mesmo quando estamos em equilíbrio. Há uma edição do Ministério da Agricultura, que é a Cultivar, que há 6 meses atrás fez um número dedicado às estatísticas do vinho
Eu depois facultarei o link para essa edição, e que demonstra que, se considerarmos as aguardentes importadas para o vinho do Porto, se pensarmos só em vinhos, não, mas se considerarmos as aguardentes importadas para o vinho do Porto, mesmo em anos equilibrados, nós somos importadores líquidos de vinho, contando mostos e aguardentes. Portanto, de facto, há aqui um trabalho a fazer e podemos ter uma política expansionista para sermos equilibrados no setor. Esta edição da Cultivar demonstrou relativamente bem. Também para dizer que a Comissão Europeia, há 2 anos, nos seus programas de promoção, na altura 200 milhões de euros, queria excluir o vinho. Houve uma reação muito forte por parte de todos os Estados-membros, vinhos e carnes, e conseguimos que voltasse a ser. A reação foi dos Estados-membros e das organizações do setor do vinho, junto da Comissão Europeia, e conseguimos que o vinho ainda faça parte deste pacote da promoção que a Comissão Europeia todos os anos lança. E para dizer também, em último lugar, o seguinte: há muitos anos que se fala de uma campanha a favor dos vinhos certificados, vinhos com denominação de origem e indicação geográfica. Essa campanha poderia ser, se a Assembleia da República ajudasse o lançamento dessa campanha, essa campanha ajudaria seguramente o enoturismo, porque obviamente quem quer promover o enoturismo é com vinhos certificados, não é com vinhos que não são certificados, não são conhecidos. Ajudava a separar as águas dos vinhos que circulam sem grande capacidade de trazer mais riqueza aos produtores, dos vinhos que trazem mais riqueza aos produtores, e penso que ajudaria muitas entidades do setor, desde a Vini Portugal, também o que promove em genérico são vinhos certificados, às próprias comissões vitivinícolas, e ajudava à própria certificação e a separar as águas entre os 4 tipos de vinhos, favorecendo os mais interessantes. Se este grupo conseguisse alavancar uma campanha forte neste sentido, dentro de portas e também fora de portas, eu penso que era um contributo muito importante para todo o setor vitivinícola e de uma forma transversal, começando pelo enoturismo, mas com reflexos evidentes depois na produção, porque o que se pretende é que toda a fileira depois ganhe quando haja uma medida lançada. Portanto, eu deixava este desafio e lançava também, mais uma vez, o desafio de voltar a repetir aqui nesta casa o que já fiz há algumas dezenas de anos, que é uma sensibilização mais próxima com produtos do setor e trazendo pessoas que combatem dia a dia a favor do consumo moderado do vinho. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra, então, por fim, à Associação Portuguesa de Enoturismo. Sra. Presidente, quer dar a palavra? Sim. Faça favor. Obrigada. Vamos dividir, mas também vou ser muito focada nas perguntas que os deputados nos fizeram. Dizer que realmente é muito importante estar aqui, porque nós, passado 3 secretários de Estado do Turismo com quem tivemos reuniões, tivemos a apresentar problemas, mas já chegámos ao ponto em que apresentámos os problemas e as soluções. Portanto, nós já temos as soluções. Portanto, se quiserem o vosso trabalho facilitado, leem, por favor, o manual de Pensar o Enoturismo que nós fizemos. Vamos fazer chegar e, portanto, esse assunto seria resolvido e, em vez de estarmos aqui muito sérios, poderíamos estar todos a tomar um copo e a falar de uma forma mais eficaz. Pronto, porque realmente nós já andamos a conversar, desde que nascemos até agora, andamos nestas reuniões. E, na verdade, para nós, a PENO, que somos a única associação a tratar exclusivamente do enoturismo e com conhecimento no setor do vinho, desde há muitos, muitos anos, é importante haver estas soluções. Pronto, portanto, focando um bocadinho nas perguntas de cada um. A PEN tem trabalhado com todas as comissões vitivinícolas, todas. Fizemos vários fóruns regionais em todas as regiões. Com as entidades regionais de turismo, com quem não tínhamos tanto, porque o nosso foco era mais no vinho, lá está. Por isso é que é tão importante as entidades do vinho trabalharem com as entidades do turismo, e isso agora já está a acontecer. É uma coisa que já devia ter acontecido há mais anos e agora está finalmente a acontecer.
As entidades regionais do turismo hoje em dia trabalham com a APENO. Nós temos vários eventos, várias ações, várias medidas em conjunto com as várias IRTs e com as várias comissões vitivinícolas. Se quiserem também, lá está, temos um bocadinho mais de tempo e falamos, em vez de ser 5 minutos. Bom, depois, as associações internacionais também são importantes. Temos várias parcerias com associações internacionais, com a Associação Espanhola, com a Grega, com a Francesa, várias associações com quem mantemos contactos e somos membros e representantes da Organização Mundial de Enoturismo, que, à semelhança da Organização Mundial de Turismo, trabalha com vários governos a nível mundial. Portanto, estamos conectados todos e a trabalhar em rede. Enoturismo, perguntou-me há bocadinho, perguntou-nos se o enoturismo foi mais afetado do que o vinho ou se foi por igual. Eu digo que foi mais afetado, porque as pessoas continuaram a vender vinho, compraram no supermercado online e ninguém podia visitar as adegas. Portanto, foi horrível. E ao contrário do vinho e do turismo, tiveram imensos apoios, isso eu vou deixar aqui para o economista, portanto, o enoturismo foi completamente afetado e nós não tínhamos, para fazermos, muito rapidamente, para fazermos face à ausência de legislação, tivemos que contactar uma empresa de sustentabilidade, que é a Biosfera, em que essa empresa nos ajudou a criar regras internas para o enoturismo que não existiam. Portanto, havia para o vinho, havia regras de ação para o vinho, para o turismo, mas não havia para o enoturismo. E então choveram e-mails e telefonemas para a associação e nós não conseguimos resolver porque não somos um setor organizado. Portanto, nós criámos o nosso próprio manual. Também os podemos mandar, se quiserem. Já não serve porque a pandemia já passou. Bom, o enoturismo é mais importante do que se imagina, porque hoje em dia já representa 30% a 60% do lucro de algumas adegas. E nós sabemos isso porquê? Porque apesar de não haver números, nós, a associação, temos estimativas e sabemos quanto é que cada empresa lucra. Portanto, isso acho que também vos podemos fornecer, ou não sei se podemos fornecer, são dados privados. Bom, saúde e vinho, lá está, é um problema que está a acontecer. É um problema que está a acontecer, mas nós temos que agir. E nós já estamos a tentar criar uma contracorrente contra esta tendência. A APEN, quando vê um problema, tenta resolver de alguma forma dentro do seu limite, porque não temos apoios, e vou só deixar esta última parte realmente para o Luís, porque ele tem mais noção. Desculpe, pronto, então não digo mais nada, estava a tentar responder a tudo. Bem, um minuto. Então, relativamente à falta de apoio, ou seja, como o enoturismo não está definido, não está enquadrado, não temos apoios. Podem dizer que temos, mas não temos. Ou seja, quando um produtor nosso precisa de construir um restaurante dentro da adega, concorre a fundos de apoio a restaurantes. Mas um restaurante de uma adega para o enoturismo não tem as mesmas especificidades. Ou seja, nós podemos efetivamente concorrer às medidas existentes, como não estamos enquadrados, como não estamos definidos, as especificações são diferentes. Eu quero fazer uma sala de prova. Concorro aqui para uma sala de prova. Animação turística. Então, mas depois estou a concorrer com as empresas de animação turística. Este é que tem sido o problema. É que depois as majorações... Nós já tivemos estas reuniões muitas vezes, já falamos com o Fundo de Turismo, já falamos com o Turismo de Portugal, já falamos com todos os organismos. E toda a gente nos diz, há fundos de apoio ao enoturismo. E nós dizemos que não. Mas podem-se candidatar. Podemos nos candidatar. Mas como não estamos definidos... As medidas não têm em conta as nossas especificidades. Ou seja, um hotel rural não tem as mesmas especificidades do hotel de cidade. Um restaurante numa quinta não deve ter as mesmas especificidades, as mesmas regras, as mesmas necessidades. É só isso mesmo. Então, ajudem-nos a definir para nós podermos ter fundos de apoio específicos para nós. Muito obrigado. Resta-me tão somente agradecer em nome dos deputados dos grupos parlamentares aqui presentes a vossa presença, a vossa disponibilidade, os contributos que aqui deixaram, naturalmente, e desejar um bom regresso às vossas casas e reitero, mais uma vez, toda a informação que considerem pertinente, façam-nos chegar, que nós saberemos distribuir junto dos grupos parlamentares, por forma que o documento final seja elaborado com, diria, outra riqueza, do que propriamente
muitas das vezes não conseguimos captar propriamente, até pelo pouco tempo que aqui tem, e que certamente se traduzem num documento, é muito mais fácil para nós. Está bem? Muito obrigado. Obrigada. E um bom regresso. Os contatos para enviarmos são mesmo do e-mail? São os e-mail. Está bem? Muito obrigado e bom regresso às vossas casas. Obrigada.